Glórias a Deus. A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra. Eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, né, meus irmãos, de sábado, né? Glórias a Deus. Eu ia entrar ao vivo, mas infelizmente coloquei o celular para carregar, meus irmãos, e minha cachorra ela mexeu ali no carregador e acabou não carregando. Amém, meus irmãos? E como eu tenho um pouco de receio, né, de usar, amém, meus irmãos, o celular carregando na tomada, porque eu já vi muitas histórias que explode, né? Principalmente quando tá usando aí nas redes sociais, né, que ele puxa mais energia, né, meus irmãos? Então, melhor prevenir do que remediar, né, meus irmãos? Amém? Mas vamos em frente. Esse vídeo é gravado agora e já vou, né, colocar ele nas redes sociais, amém? Aí no YouTube, né? Glórias a Deus, amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus, Ele vai permitir nós entrar no deserto, amém? É Deus que permite, amém? Deus, Ele permite as provas chegar na nossa vida, amém, meus irmãos? Para quê? Por que Deus faz isso? Porque Ele não ama nós, Ele nos ama. Por isso que Ele faz isso. Por isso que Deus coloca nós à prova. Por isso que Deus, né, coloca nós num caminho que aos nossos olhos é difícil. Amém, meus irmãos? Vamos falar um pouco hoje da história de Jó. Amém? Um homem íntegro na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Ele era um homem íntegro. Deus, ele dava testemunho de Jó, né? Um homem honrado na presença de Deus, né, meus irmãos? E ele era riquíssimo. Tinha uma família, tinha bastante servos. Amém? Mas Deus permitiu que Satanás tocasse na casa, na família. Amém, meus irmãos? Como todos aí já sabem, eu vou abreviar. Amém? Aqui vou fazer um resumão aqui da história de Jó, senão a gente fica aqui, né, muito tempo gravando. Amém, meus irmãos? Então, no início da história de Jó, Jó tinha família, 7 filhos. Amém, meus irmãos? Entre filhas e filhos, né? E tinha uma vida aí boa, né, meus irmãos? Era um homem riquíssimo na terra. Amém, meus irmãos? Mas Deus permite. Deus coloca Jó em prova. Deus coloca Jó num caminho nada gostoso, né, meus irmãos? É um caminho que hoje uma pessoa passar pelo que Jó passou, eu acho na minha santa inteligência humana de hoje, meu irmão, eu não aguentaria. Amém? Porque ele perdeu a família, perdeu tudo o que tinha, que possuía, todos os servos. Amém? E ficou sozinho, meu irmão, né? Por que eu falo ficou sozinho? Porque nem a mulher dele não é comentada aqui na história de Jó, só é comentada quando ela fala para Jó amaldiçoar esse Deus e morrer, né? Só essa fase que é comentada, né? Onde Jó repreende ela, né? Mesmo ele, né, se coçando ali, tudo, passando mal, né, meus irmãos? Com enfermidades, amém, meus irmãos? Fedendo, né? Ele repreendeu ela. Amém, meus irmãos? E quem falava com Jó? Deus falava com Jó. Era Jó no caminho, amém? Vamos falar assim, da tortura, do desgosto, do desprezo, amém? Da enfermidade, amém? Sentado no pó e na cinza para se coçar com um caco de telha, mas Deus estava falando com Jó. Jó só ouvia Deus falar. Amém, meus irmãos? Jó, ele permaneceu na fé. Deus me deu, o próprio Deus tirou. Ele foi sábio. Amém, meus irmãos? Ele perdeu tudo.
mas ele não perdeu a sua fé na caminhada que Deus colocou ele. O que Deus quer falar para você nesta noite? O que Deus está querendo falar para você? Novamente da fé. Amém, meus irmãos? Tira os olhos dos caminhos que Deus te colocou. Amém. Enquanto você anda como Jó, sofrendo. Amém, meus irmãos? Eu já vou falar o português claro. Amém, meus irmãos? Enquanto você está na prova, louve ao Senhor. Adore ao Senhor. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Em vez de você murmurar, dê glória. Saiu hoje para procurar emprego, não conseguiu nada, só canseira, dê um glória a Deus. Amém, meus irmãos? Dê um glória a Deus. Amém, abençoa o seu dia. Hoje o dia não foi bom aos meus olhos, mas eu dou glória a Deus, porque foi esse dia que Deus deu para mim. Comece a agradecer. Amém, meus irmãos? E comece a ver como Jó. Deus me deu, mas foi Deus que me tirou. Ele estava falando o que aqui? Jó estava falando que Deus me deu esse caminho de dor e sofrimento. Do mesmo jeito que Deus deu o caminho de sofrimento, Deus pode, amém, meus irmãos, devolver a saúde, a felicidade para Jó. Porque o nosso Deus tem poder. E Jó foi testado de uma maneira, meu irmão, que garanto para você que ser humano hoje em dia não aguentaria suportar tamanhas percas, né? Porque foi algo surreal, né? Na história de Jó, né, meus irmãos? Precisa ter muito equilíbrio mental, né? Para suportar tamanha dor, né? Amém, meus irmãos? Mas Jó suportou. Por quê? Porque ele não via Jesus, ele não via Deus, mas ele conversava com ele. É como nós hoje. Você está na prova, amém? Você está no deserto, você que está passando por esses caminhos, que está te deixando, amém, meus irmãos? Nervoso, ansioso, amém? Fica aí murmurando, pare com isso, porque Deus está testando a sua fé perante Ele. Deus não é ruim, meu irmão. Deus, Ele é bom. Deus é misericordioso e a graça dele paira sobre nós. Amém, meus irmãos? Mas Ele vai nos testar. Mesmo nós sendo íntegros na presença de Deus, Deus vai colocar nós à prova. E é aí que nós não podemos ficar com os olhos fitos nos problemas que Deus nos coloca. Nós temos que acreditar, meu irmão, como Jó acreditou. Amém? Jó passou pelo caminho que Deus trilhou para ele. Mas, se nós for lá para Jó 42, 10, nós vemos que enquanto o Senhor muda a sorte de Jó aqui, ele estava orando pelos seus amigos, que estavam lhe criticando. Então, que amigos são esses que criticam? Porque quando nós estamos, meus irmãos, passando pela prova, muitos se levantam contra nós. Muitos se levantam para inventar mentiras, amém? Para vir falar que nós estamos errados na presença de Deus, que nós estamos passando porque nós estamos pecando, nós estamos pagando os nossos erros. Muitos se levantam. Quantos não se levantou contra mim, meu irmão? Para me julgar como os amigos de Jó. E garanto que na fase que você está passando, muitos são usados por Satanás para te julgar. Não, você está passando isso porque você merece, você pecou, você errou. Com coisas que aquela pessoa que está falando nunca pecou, nunca errou. Ela é santo, né, na presença de Deus.
Você está entendendo, meu irmão? Que Deus está falando para você? Muitos podem se levantar, mas quem sabe da sua vida é Deus. Se você tinha e Deus tirou, louve ao Senhor, porque Ele vai te devolver tudo em dobro. Assim que te dá a aprovação da sua fé. Amém, meus irmãos? Tem pessoas aqui que estão passando por dificuldades financeiras, na saúde, porque Deus está testando a sua fé. Pois é neste ponto, meu irmão, que nós temos que fortalecer em Cristo Jesus. Porque é só Ele que tem a força para nos dar, para nós continuar. Então não pare de orar, de louvar. Em vez de murmurar, louve ao Senhor. Amém. Em vez de reclamar do seu dia, agradeça, mesmo que foi cansativo. Amém, meus irmãos? Mesmo que não deu em nada. Mesmo que você foi e as portas estavam fechadas. Amém. Deus, Ele está testando a sua fé. E Ele manda te dizer que do mesmo jeito que Ele fez na vida de Jó, Ele vai fazer na sua. Ele vai devolver a sua sorte. Amém. Quando você estiver orando por aqueles que se levantam contra ti, por aqueles que ficam inventando, amém, picuinhas com o seu nome, amém, meus irmãos, com aqueles que ficam querendo te paralisar a sua fé, amém, meus irmãos, falando mal da sua conduta, amém. Quando você começar a orar pelos seus inimigos, por aqueles que se levantam contra você, amém, e você começar a louvar o Senhor na dificuldade, aí na escassez, porque Jó, meu irmão, chegou numa situação horrível de se ver, né? Amém, meus irmãos? Aonde os amigos vieram se julgar, como aconteceu comigo e acontece com muitas pessoas. Amém? Muitos vêm na casa da gente, amém, meus irmãos? Para a gente pensa que muitas das vezes vem na nossa casa para nos fortalecer ali na fé, mas não, acaba nos tirando. Amém, meus irmãos? Por quê? Fala coisas sem pensar, né? Deixa Satanás usar a boca. Amém, meus irmãos? Continue nessa fé. Porque do mesmo jeito que Deus mudou a sorte de Jó, Ele está dizendo aqui nesta noite que vai mudar a sua sorte. Mas você não pode reclamar. Você tem que ouvir o Senhor nesse deserto, amém, e seguir os direcionamentos dEle. Você está entendendo que Deus está falando para você? Aprende a ouvir, amém. Aprende a louvar em vez de murmurar. Aprende. Coloque como um hábito na sua vida. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Amém, meus irmãos? Deus, Ele vai te surpreender, como surpreendeu a vida de Jó. Jó, né, lá em 42:10, mudou a sorte de Jó, amém, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Agora lá no versículo 16, 42:16. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu os seus filhos aos filhos dos seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Amém, meus irmãos? Continue adorando ao Senhor nesta situação que você está. Continue na fé, porque Deus vai, amém, mudar a sua sorte. Falta pouco, meu irmão, para Deus mudar a sua sorte. Outro recado que Deus te dá nesta noite: para de ficar olhando o que o mundo está passando. Guerras, crises, para de ficar.
Deus é o dono da terra e de todos que nele há. Amém. Deus é o dono do tempo. Deus é o dono da sua vida. Amém, meus irmãos? Foi Deus que colocou você nessa prova e é Ele que vai tirar. Mas Ele quer tirar você aprovado. Amém. Não para só receber bênçãos dele nessa terra, mas para que você venha entrar pela porta estreita da salvação eterna. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos. Que tenham um ótimo aí final de semana, né, meus irmãos? Que Deus abençoe com sabedoria para que você venha estar, amém, nos caminhos certos, que é o caminho de Deus. Amém, meus irmãos? Só Jesus tem a chave para você entrar na salvação eterna, no reino de Deus. Só Jesus. Amém. E só quem tem fé. Amém, meus irmãos. Só quem tem fé e aguenta o processo que vai entrar pela porta estreita. Amém. Glórias a Deus. Se gostou, deixe seu joinha. Compartilhe com uma ou duas mais pessoas aí. Amém, meus irmãos. Ajuda o irmão. Amém. Que Deus abençoe a todos.